Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Aquelas forças invisíveis que acabam moldando as nossas decisões todos os dias. Sabe, desde a escolha no corredor do supermercado até o clique no anúncio online. Existe toda uma ciência que tenta entender por que a gente escolhe o que escolhe. Bom, vamos lá. Para começar, uma pergunta que dá o que pensar. Quantas das escolhas que a gente faz são realmente conscientes, lógicas, aquelas que a gente para e delibera? A resposta é que provavelmente são muito menos do que se imagina. E a ciência por trás disso é, no mínimo, surpreendente. E para entender o tamanho disso, olha só esse número. Fontes da neurociência estimam que a gente tem consciência de apenas 2.000 das 300 milhões de operações que o nosso cérebro faz a cada segundo. Para colocar isso em perspectiva, é uma fração minúscula, 0,0000006%. Isso quer dizer que a maior parte do que nos move acontece nos bastidores, no nosso inconsciente. É como um piloto automático invisível. E é exatamente esse vasto território do inconsciente que a gente vai explorar agora. Vamos desvendar um pouco da ciência do cérebro que os profissionais de marketing estão, cada vez mais, tentando entender para se comunicar de um jeito mais eficaz. A chave para esse entendimento tem nome, é o neuromarketing. E não é uma fórmula mágica. É uma área que junta neurociência com marketing para analisar como o cérebro das pessoas reage a diferentes estímulos. O grande objetivo aqui é entender o porquê por trás do clique, da compra, da lealdade a uma marca. Para simplificar um pouco essa complexidade toda, podemos usar o modelo do cérebro trino. Pensa assim, primeiro tem o cérebro reptiliano, que é o nosso piloto automático, puro instinto. Depois, o sistema límbico, que é onde as emoções nascem. E por último, o neocórtex, a parte mais lógica, analítica. O ponto crucial aqui é que, na maioria das vezes, o instinto e a emoção agem bem mais rápido do que a razão. E essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. Estudos sugerem que até 80% das nossas decisões de compra são movidas por fatores emocionais. A lógica? Ela entra depois, muitas vezes só para justificar a escolha que o nosso lado emocional já fez. É uma dinâmica super poderosa que muda completamente o jeito de pensar em vendas. Certo, mas como é que essa teoria toda se aplica na prática? Vamos para a próxima parte e ver como esses insights sobre o cérebro são usados no mundo das vendas para criar conexões que são, de fato, mais fortes e eficazes. Antes de mais nada, é fundamental derrubar um mito aqui. Neurovenda, quando é bem aplicada, não tem nada a ver com enganar ou manipular. Pelo contrário. É sobre se comunicar com mais clareza, com empatia e diminuir o ruído mental para o cliente. É sobre facilitar uma boa decisão, não forçar uma. E para colocar isso em prática, a gente pode se guiar por 5 pilares. O primeiro é a atenção. No mundo cheio de distrações, a primeira batalha é ser notado. É fazer o cérebro dar uma pausa e focar. O segundo é a emoção. As pessoas compram com o coração e justificam com a mente. Então é preciso criar uma conexão genuína, algo que realmente ressoe. O terceiro, simplicidade. Nosso cérebro adora atalhos e odeia esforço. Então a mensagem precisa ser clara, fácil de digerir. O quarto pilar é a confiança, que é o verdadeiro acelerador de qualquer decisão. Sem ela, nada acontece. E por fim, o storytelling, porque contar histórias é a linguagem nativa do cérebro, para organizar e lembrar das coisas. Ok, com esses pilares em mente, vamos dar uma olhada em algumas ferramentas bem práticas. São os famosos gatilhos mentais, que nada mais são do que atalhos psicológicos que o nosso cérebro usa para tomar decisões mais rápido. O primeiro é a escassez. O medo de perder alguma coisa é um motivador incrivelmente forte para o nosso cérebro mais primitivo, o reptiliano. Frases como últimas unidades ou aquelas ofertas por tempo limitado, elas acionam um senso de urgência, impulsionando a gente a agir agora para não correr o risco de perder a oportunidade. Em seguida, vem a prova social. Nós somos seres sociais. Quando estamos em dúvida, a gente tende a olhar para o que os outros estão fazendo. É por isso que avaliações, depoimentos e ver o número de clientes satisfeitos são coisas tão persuasivas. Isso tudo diminui a nossa percepção de risco e dá mais confiança para seguir em frente. E o terceiro exemplo é o contraste. Nosso cérebro toma decisões com muito mais rapidez quando consegue comparar duas opções de forma clara. O antes e depois é um exemplo clássico disso. Ao mostrar a transformação, a diferença nítida entre ter e não ter uma solução, o valor daquilo se torna muito mais tangível e a escolha bem mais fácil. Agora, vamos levar essa conversa um passo adiante.
lá para a fronteira da tecnologia. O que acontece quando a gente combina esses insights tão profundos sobre o cérebro humano com o poder da inteligência artificial? Pois é, a gente está entrando numa nova era. Essa sinergia entre neurociência e IA está criando uma verdadeira mudança de paradigma. A tecnologia não está só automatizando tarefas, ela está nos dando uma compreensão do comportamento humano que a gente nunca teve antes. É de fato uma parceria perfeita. A inteligência artificial é brilhante em identificar o quê? Ela consegue analisar um volume de dados impossível para um ser humano, encontrando padrões e prevendo comportamentos. Já a neurociência, ela nos entrega o porquê. Ela explica as motivações, os medos, os desejos que geram esses padrões todos. E um exemplo prático e muito poderoso disso é a Netflix. Sabe aquele momento em que a plataforma sugere exatamente o filme ou a série que parece perfeito para o momento? Isso não é mágica. Estudos mostram que mais de 80% do conteúdo assistido ali vem do algoritmo de recomendação. A IA identifica o que as pessoas gostam de assistir, analisando padrões numa escala gigantesca. E a neurociência explica por que a gente continua engajado. Essa personalização toda gera uma sensação de conforto, de que somos entendidos, e reduz a enorme fadiga de ter que escolher algo em um catálogo infinito. E isso nos leva a uma conclusão que é crucial para o futuro. A frase deste slide resume tudo. Quanto mais digitalizamos, mais precisamos humanizar. Conforme a tecnologia fica mais poderosa em prever o comportamento, o grande diferencial passa a ser a compreensão genuinamente humana. A tecnologia é a ferramenta. A empatia é o que guia essa ferramenta para criar valor de verdade. E para fechar, fica uma reflexão. A combinação de neurociência e IA oferece uma oportunidade sem precedentes para criar experiências mais relevantes e úteis. A questão que fica, no fim das contas, não é sobre o que a tecnologia pode fazer, mas sobre o que nós vamos fazer com ela. À medida que essas ferramentas se tornam mais inteligentes, como garantimos que elas nos tornem também mais sábios? Fica a pergunta. Obrigado por acompanhar.